Oi, oi, pessoal. Vamos continuar, né? Então, ainda falando sobre angiospermas, nós vamos ver um pouquinho agora sobre classificação, tá bom? Desses vegetais e o processo de germinação, como ele ocorre. Então, vamos lá. As angiospermas, né? A maioria delas, elas são divididas aí em duas grandes classes, tá? Então, primeira é a classe conhecida aí como a classe das monocotiledôneas e a segunda que são as eudicotiledôneas. E aí né, por que é utilizada essa classificação, né? Essa classificação ela está relacionada com os cotilédones, certo? Que são o quê? São as primeiras folhas, né? Aquelas folhas primordiais que os embriões apresentam quando começam a germinar. Essas primeiras folhas, elas têm, né, esses cotilédones, eles fazem parte aí da nutrição desse embrião, tá? Então, olha só, os cotilédones das mono, de algumas dicos, eles absorvem nutrientes do endosperma. Lembra que o endosperma, ele é nutriente para o embrião que está dentro da semente? Então, esses cotilédones, eles absorvem essa reserva nutritiva e até essa planta ter aí a independência e começar a fazer fotossíntese, são esses cotilédones que vão nutrir, certo? Então, quando você faz aquela experiência lá no Fundamental 1, né, que você põe um feijãozinho para crescer, você percebe que a semente ela começa a germinar e começam a subir, né, essas duas folhinhas, mas elas são mais grossas, né? E aí, com o tempo, ela vai ficando fininha até que seca, mostrando para a gente o quê? Que essa nutrição, essa reserva nutritiva, ela esgotou. Mas agora, essa planta já tem folhas, e essas folhas fazem fotossíntese. Então, a partir daí, a planta já tem independência. Mas até conseguir crescer essas folhas, a nutrição vem do endosperma, certo? A nutrição vem do endosperma, só que muitas vezes essa nutrição passa para esses cotilédones que crescem, certo? E aí você tem a demonstração aí de uma monocotiledônia com um único cotilédone, né? Que é essa parte nutritiva, e a eudicotiledônia com dois cotilédones, certo? Então, tem mais coisas que diferenciam essas duas classes, tá bom? Mas olha só, de novo agora, só que olhando na semente, tá bom? Então, como é uma semente de uma monocotiledônia e como é a semente da eudicotiledônia, certo? Então, eudicotiledônia, dois cotilédones. Monocotiledônia, um cotilédone, certo? Então, você está vendo o endosperma e o cotilédone aí de uma monocotiledônia, ele é único, ok? Já do tradicional, né, da experiência do feijãozinho, é formada aí por dois cotilédones, certo? Outros exemplos de monocotiledôneas que nós vamos ter aí: arroz, trigo, milho, cana, tá? Então, vários exemplos. E da eudicotiledônia, você tem clássico feijão, mas olha, laranja, maçã, abacate e diversos outros, ok? Olha só, outras diferenças que as angiospermas apresentam, né? Então, as duas classes aí, monocotiledôneas e eudicotiledôneas, quais outras diferenças que elas apresentam? Então, raiz. A raiz delas é diferenciada, tá? Enquanto você tem aí na eudicotiledônia uma raiz pivotante, né? A gente também chama aí de uma raiz axial, que ela é mais profunda mesmo, ela tem um eixo principal. A raiz da monocotiledônia não. Ela forma aí uma cabeleira, né? Várias ramificações mais curtas, mas bem espalhadas, né? Bem ramificadas. Dá para diferenciar pela flor também, olha aí, né? A quantidade de pétalas que essa flor apresenta. Se a numeração dela aí é pentâmera ou tetrâmera, você tem uma flor de uma eudicotiledônia. Agora, se é trímera, nós temos aí uma monocotiledônia. Agora, uma outra questão que dá para diferenciar facilmente, isso é bem cobrado no vestibular para vocês, é a folha. Como que é a folha de uma eudicotiledônia? Ela tem essas nervuras reticuladas. E olha, a da monocotiledônia ela é paralela. A gente lembra muito assim rapidamente da folha do milho, né? Ela tem essas nervuras paralelas
e é a característica mesmo de monocotiledônia, tá bom? Agora, os feixes aí que você tem, o arranjo em anel e o arranjo disperso, que são os feixes vasculares, eles estão se referindo os vasos condutores de seiva, né? O xilema, floema, como que eles estão dispostos dentro do caule desse vegetal, né? Dispostos aí na própria raiz, que dá para observar já esses feixes. Então, a disposição, né, do xilema e do floema vão também diferenciar as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas, certo? Mas, se você se apegar, por exemplo, ao tipo de nervura, né, e que é bem visível, bem fácil, né, de conseguir diferenciar, e aí adiciona a diferença de flores, né, e de raízes, você já consegue resolver os exercícios aí, ó, com sossego, tá bom? Olha, a semente agora vai germinar, certo? E o que é germinação? É esse início, né, do desenvolvimento dessa planta. Então, o que acontece agora? Terminou de desenvolver o embrião, lembra lá? Teve a fecundação, começam a ocorrer mitoses para a formação desse embrião. As sementes agora elas vão perder grande quantidade de água. O envoltório dessa semente ele vai endurecer, né? Por uma questão de proteção, né? E o metabolismo vai diminuir. Por quê? Porque precisa garantir a sobrevivência do embrião. E aí, essa semente agora ela entra num estágio chamado estágio quiescente, tá? E essa semente ela vai permanecer nessas condições, tá? Nesse estado, né, quiescente, até que o ambiente esteja com as condições favoráveis para essa semente germinar. Porque não adianta nada ser um processo contínuo e esse embrião começar a crescer e não ter condição ambiental nenhuma para ele progredir e aquela planta conseguir se desenvolver, né? Então, é preferível essa semente ficar dormente, né, por período, né, que ela suporte aí, podem ser semanas, podem ser meses, nós, né, temos adaptações aí vegetais bem diferentes, e aí quando as condições ambientais forem favoráveis, aí sim se dá o processo de germinação, tá? E quais seriam esses fatores, né, que a planta vai precisar agora? Então nós vamos colocar aí a disponibilidade de água, tá? Oxigênio, luminosidade e temperatura. Quando todos esses fatores estiverem de acordo com a necessidade desse vegetal, aí sim o processo de germinação começa, né? E aí, qual a primeira parte da planta a sair? Primeira parte é a raiz, tá? A raiz é um órgão vegetal e esse é o primeiro órgão a aparecer. Então você vê aí na imagem que quando começa a germinação, essa estrutura que está saindo, né, do interior dessa semente é a raiz. E aí a raiz ela vai fazer o quê? Ela vai absorver água do ambiente, ela vai absorver nutrientes, minerais também desse solo e claro, né, vai fixar essa plântula no solo, certo? Vai fixar e a partir daí começa o desenvolvimento, certo? Fixou a plântula no solo, né? Essa raiz aí está fazendo essa parte da absorção de nutrientes, levando água, vai começar a germinação e olha quem vai aparecer os cotilédones, né? Enquanto essa planta não tem folhas para fazer fotossíntese, quem vai fazer a nutrição são esses cotilédones, certo? Em seguida, vem as folhas verdadeiras, né, as folhas definitivas, e a partir daí a planta tem independência, certo? Agora, coloquei para vocês aí que precisa de água, oxigênio, luminosidade e temperatura, certo? A planta precisa dessas condições. Agora, para que cada um desses itens, né? A água, ela vai ativar as enzimas nos embriões, tá? E a partir daí, reações químicas vão começar para o transporte de substâncias dentro dessas células do embrião, certo? O oxigênio para respiração celular, porque o embrião que está ali dentro, ele está vivo, ele precisa realizar todas as suas reações aí de metabolismo, certo? E vão precisar de oxigênio e desses nutrientes para quê? Para a fabricação de ATP. Lembra que essas células estão vivas, elas são células vegetais que também apresentam mitocôndrias e elas também vão fabricar ATP. E lembra que a ATP é energia para essas células. E claro, o embrião precisa de energia para poder viver, certo? E aí,
esses nutrientes, certo? Vão ser disponibilizados aí e, claro, em seguida, a luminosidade, né? Temperaturas adequadas para que a fotossíntese comece a partir dessas folhas definitivas que surgiram, ok? Então, eu acho que a gente já tratou, né, do suficiente sobre germinação, sobre as classes mesmo das angiospermas, tá bom? Isso é o que ficou uma aula curtinha, mas é o que realmente é cobrado de vocês do vestibular, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.